O cheiro de cera de carnaúba e de um futuro silencioso era tudo o que Arthur Washington, aos 65 anos, desejava. Seu novo uniforme não era verde-oliva, não carregava medalhas, nem o peso de decisões de vida ou morte. Era um simples macacão azul, anônimo, perfeito para um homem que buscava o anonimato. O edifício corporativo da Vector Solutions erguia-se como um gigante de vidro e aço, um labirinto de ambição e indiferença. Para Arthur, era apenas um lugar para cumprir. Ordens simples, para mover-se pelos corredores sem ser notado, para sentir o corpo cansar de um trabalho honesto e, finalmente, encontrar um pouco de paz. Após décadas servindo a um propósito maior, sua nova missão era a simplicidade. Manutenção geral. Consertar o que estava quebrado. Manter as engrenagens girando em silêncio. Um objetivo humilde para um homem de história imensa. Ele carregava suas ferramentas com a mesma solenidade com que um dia carregou seu fuzil. Cada chave, cada alicate, tinha seu lugar. A disciplina era uma segunda pele, forjada no calor de desertos e no frio de montanhas, que a maioria das pessoas só via em filmes. Seus olhos, no entanto, ainda eram os de um estrategista. Eles não viam apenas uma lâmpada queimada, viam a fiação, a sobrecarga, o ponto fraco no sistema. Eles não viam apenas funcionários apressados, viam a dinâmica do poder, as alianças silenciosas, a arrogância disfarçada de eficiência. Arthur não queria mais analisar o campo de batalha. Ele só queria a tranquilidade de um trabalho bem feito, um salário no fim do mês e o direito de ser invisível. Mal sabia ele que naquele ambiente asséptico sua maior batalha ainda estava por vir. Seu primeiro dia deveria ter sido de orientação, de aprender a localização dos disjuntores e das válvulas de água. Mas o destino, ou melhor, o preconceito, tinha outros planos. Ricardo, o gerente de instalações, o recebeu com um olhar que descia do topo da cabeça aos sapatos gastos de Arthur. Era um homem, jovem, com um terno que parecia caro demais para sua posição e uma arrogância que transbordava. Ele não viu o currículo, não viu a menção honrosa ao serviço militar. Ele viu um homem negro, mais velho, de ombros largos e mãos calejadas. E em sua mente tacanha, a equação era simples e cruel. Para ele, aquele homem não pertencia à manutenção técnica. Aquele homem pertencia a outro lugar, um lugar mais baixo na hierarquia invisível daquele prédio. As palavras de Ricardo foram proferidas sem rodeios, com um desdém que cortava o ar. Houve uma mudança de planos, a vaga de manutenção foi preenchida internamente. Mas temos uma necessidade urgente na equipe de limpeza. Você começa hoje. Banhos do andar executivo. Não foi uma pergunta, foi uma ordem. Uma reclassificação sumária que roubava a dignidade de Arthur em plena luz do dia. O macacão azul de manutenção, que para Arthur simbolizava um recomeço honrado, transformou-se instantaneamente no uniforme da humilhação. Ele olhou para Ricardo não com raiva, mas com uma calma profunda e antiga. Uma calma que parecia incomodar o gerente ainda mais. Arthur não discutiu, apenas assentiu, uma vez. Em sua mente, uma velha regra militar ecoou. Observe, adapte-se, supere. A guerra havia mudado de cenário. O antagonismo de Ricardo não era apenas pessoal. Era o reflexo de um sistema que olhava para homens como Arthur e via apenas um estereótipo, um descarte. A cor de sua pele e os fios de cabelo grisalhos o condenaram antes que ele pudesse provar seu valor. A injustiça era palpável, densa como a umidade no ar antes de uma tempestade. Para Arthur, aquilo era mais do que um rebaixamento de função. Era um ataque direto à sua identidade, à sua história. Um homem que liderou centenas, que tomou decisões que salvaram vidas, que serviu seu país com honra inquestionável, estava agora sendo enviado para limpar os vestígios dos poderosos. Sua dignidade, a única armadura que lhe restava, estava sob cerco. Ele empurrou o carrinho de Boozy, limpeza pelos corredores polidos. O som das rodas era o único ruído que quebrava o silêncio de sua marcha. Cada produto de limpeza, cada rolo de papel, cada saco de lixo era um novo componente de seu arsenal. Ele não via um esfregão, via uma ferramenta que exigia técnica,
Ele não via um banheiro sujo. Via uma área a ser higienizada com precisão militar. A missão era clara: executar a tarefa com excelência, independentemente de quão degradante ela fosse aos olhos dos outros. A honra não estava na função, mas na execução. Era isso que ele dizia a si mesmo, enquanto o cheiro de desinfetante substituía o cheiro de pólvora e terra de suas memórias. A humilhação era uma trincheira, e ele se entrincheirava nela com uma determinação silenciosa. Os dias se transformaram em uma rotina de degradação sutil. Ricardo fazia questão de passar pelo andar executivo no meio da manhã, sempre que Arthur estava de joelhos, limpando o rejunte do piso de mármore. Ele não dizia nada, apenas parava, olhava com um sorriso de superioridade e continuava seu caminho. Sua presença era uma afirmação constante de poder, uma forma de lembrar a Arthur seu lugar. Outros executivos passavam, jovens de 20 e poucos anos em ternos caros, falando em seus celulares sobre milhões de dólares. Eles desviavam o olhar, como se Arthur fosse parte da mobília, uma sombra que se movia para manter o brilho do chão onde pisavam. A invisibilidade que ele tanto buscou agora tinha um gosto amargo. A solidão no topo do edifício era avassaladora. Ele era uma ilha cercado por um oceano de indiferença. Ninguém lhe dirigia a palavra, exceto para apontar uma mancha ou um cesto de lixo cheio. Colegas da equipe de limpeza, mais jovens e resignados, o tratavam com uma mistura de pena e distância. Por que aquele velho senhor, com uma postura tão ereta e um olhar tão profundo, estava ali com eles? Eles não ousavam perguntar. Tinham medo de Ricardo, medo de perder o pouco que tinham. A cumplicidade do silêncio era a argamassa que mantinha as paredes da injustiça de pé. Arthur sentia o peso daqueles olhares, daquela compaixão que feria mais do que o desprezo. Mas ele não se curvava. Seus movimentos eram um balé de eficiência. Ele limpava os espelhos até que não tivessem uma única marca, deixando-os tão claros que refletiam a alma vazia daqueles que se olhavam neles. Ele alinhava os rolos de papel higiênico com a dobra perfeitamente triangular, uma assinatura de ordem em meio ao caos moral. Cada tarefa era executada com um esmero que beirava a obsessão. E isso, paradoxalmente, irritava Ricardo profundamente. A excelência de Arthur em uma tarefa tão inferior era um desafio silencioso à sua autoridade. Ele queria ver Arthur quebrado, reclamando, mas tudo o que recebia em troca era a perfeição silenciosa. Um banheiro impecável era a única resposta de Arthur. Numa tarde chuvosa, enquanto o céu cinzento se derramava sobre as janelas do 4º andar, a humilhação atingiu um novo patamar. Ricardo, acompanhado de 2 jovens estagiários, a quem claramente queria impressionar, entrou no banheiro enquanto Arthur polia as torneiras. "Vejam bem", disse Ricardo em voz alta, "é isso que chamo de atenção aos detalhes. Até o nosso faxineiro-chefe entende a importância da imagem da empresa." A palavra chefe foi dita com um sarcasmo venenoso. Os estagiários riram, constrangidos. Arthur não se virou. Continuou seu trabalho, seus ombros retos, seu rosto uma máscara de impassibilidade. Mas por dentro, uma brasa antiga, que ele pensava estar extinta, voltou a arder. A honra de um soldado é um território sagrado. E eles estavam dançando sobre ela. Ele se lembrava de outros nomes. Nomes que o chamavam de senhor, de coronel. Nomes gritados em meio ao caos, com respeito e confiança. Agora seu título era faxineiro-chefe, uma piada na boca de um homem que não saberia a diferença entre liderança e tirania. Naquela noite, ao chegar em seu pequeno apartamento, Arthur olhou para uma velha caixa de madeira. Dentro dela, dobrada com um cuidado reverente, estava sua antiga farda. As medalhas presas ao tecido pareciam piscar na penumbra. Ele tocou a estrela de prata, a coração púrpura. Lembranças de homens que ele liderou, de irmãos de armas que ele perdeu. Ele fechou a caixa. Aquela vida tinha acabado. Ou assim ele pensava. A tensão no edifício era como uma corda de aço esticada ao máximo. A cada dia, Ricardo encontrava uma nova forma de diminuir Arthur. Pedia que ele limpasse uma mancha de café que ele mesmo havia derramado de propósito. Cronometrava seu tempo para limpar cada cabine. Comentava em voz alta sobre a lentidão dos mais velhos.
Arthur absorvia tudo em silêncio. Sua resistência não era passiva, era uma força ativa e contida. Ele se concentrava na respiração, no ritmo de seus movimentos, transformando a raiva e a dor em energia para executar seu trabalho com ainda mais precisão. Ele estava em território inimigo, desarmado, mas seu espírito se recusava a se render. Ele sabia que todas as estruturas, por mais imponentes que pareçam, têm um ponto de ruptura. E a ruptura veio numa terça-feira, sem aviso. Um dia que começou como todos os outros, com o zumbido do ar-condicionado e o clique-claque dos sapatos caros no mármore. Arthur estava repondo as toalhas de papel no banheiro do andar da diretoria, quando as luzes piscaram violentamente e se apagaram. Um som agudo e ensurdecedor de um alarme de incêndio rasgou o silêncio corporativo. Em segundos, o cheiro acre de fumaça começou a se infiltrar por baixo da porta. Gritos abafados ecoaram do corredor. O caos, um velho conhecido de Arthur, acabava de chegar para a reunião. Ele largou as toalhas. Seu corpo se moveu por instinto. A postura do faxineiro se desfez, e em seu lugar surgiu a de um comandante. O pânico era a verdadeira ameaça. No corredor, executivos em pânico se empurravam contra as portas de vidro que davam acesso às escadas, mas elas não abriam. O sistema de travamento de segurança havia sido acionado pela falha elétrica, transformando o andar mais luxuoso em uma armadilha. Ricardo estava entre eles, seu rosto pálido de pavor, gritando ordens incoerentes, completamente inútil. Ele puxava a maçaneta, seu corpo tremendo. A autoridade que ele tanto ostentava se dissolveu em puro medo. Ele era apenas um menino assustado em um terno caro. A fumaça ficava mais densa, a respiração mais difícil. O tempo estava se esgotando. Foi quando a voz de Arthur cortou o pânico, como uma lâmina. Abaixem-se! Fiquem longe da fumaça! Não foi um grito, mas um comando. Um comando proferido com uma calma e uma autoridade que fizeram todos pararem. Os olhos se voltaram para o velho faxineiro, que emergia da penumbra do banheiro. Ele ignorou a confusão e caminhou diretamente para o painel de segurança ao lado das portas, sua mente processando variáveis em uma velocidade estonteante. Curto-circuito, falha no sistema de liberação de emergência, travamento magnético. Ele já tinha visto aquilo antes, em manuais de segurança de embaixadas e bases militares. Ele arrancou a tampa do painel com as mãos. Fios e circuitos foram expostos. Enquanto outros viam um emaranhado de cabos, Arthur via um mapa. Fio vermelho, alimentação principal. Fio verde, trava magnética. Usando a ponta de metal de seu próprio chaveiro, ele criou uma ponte entre dois terminais específicos. Um clique alto soou e as portas de vidro se destravaram. Escadas da direita, sem correr, em fila única. Cubram o nariz e a boca. Ele ordenou novamente. As pessoas, antes uma massa desesperada, agora eram uma unidade coesa, seguindo as instruções do faxineiro como se ele fosse um general. Eles se moviam com ordem, o pânico substituído pela obediência instintiva a uma liderança real. Ricardo olhava para tudo, paralisado, a boca entreaberta em choque e incredulidade. Com a evacuação em andamento, Arthur se virou e caminhou na direção oposta, em direção à fumaça. Ele arrancou um extintor de incêndio da parede, testou o peso, a pressão. Anos de treinamento guiaram seus movimentos. Ele encontrou a origem do fogo em uma pequena sala de servidores, um painel elétrico soltando faíscas e chamas. Ele se posicionou, mirou na base do fogo e acionou o extintor em jatos curtos e precisos, abafando as chamas com uma eficiência cirúrgica. Em menos de um minuto, o fogo se extinguiu, deixando para trás apenas a fumaça e o silêncio. Ele permaneceu ali, em meio à névoa química, a silhueta de um soldado, solitário após a batalha. Os bombeiros chegaram e encontraram a situação sob controle. Os executivos estavam seguros no saguão, ainda atônitos. Foi então que o CEO da Vector Solutions, o Sr. Harrison, um homem imponente na casa dos 70 anos, desceu as escadas. Ele havia ficado para trás para garantir que todos saíssem. Seus olhos varreram a cena. Os funcionários assustados, um Ricardo catatônico e o silencioso faxineiro ao lado do painel elétrico fumegante. O Sr. Harrison caminhou,
lentamente pelo corredor, seus passos ecoando no silêncio pesado. Ele não parou para falar com seus diretores. Ele não olhou para Ricardo. Ele caminhou diretamente até Arthur. O mundo pareceu parar de girar. Todos os olhos estavam fixos nos dois homens, o poderoso CEO e o humilde faxineiro. O Sr. Harrison parou a um passo de Arthur. Ele olhou para o rosto cansado e manchado de fuligem, e um reconhecimento brilhou em seus olhos. Um respeito profundo, forjado em um tempo e lugar diferentes. Ignorando a todos, o CEO, um general aposentado do exército, endireitou a postura, levou a mão à testa em uma continência perfeita e firme. Sua voz, alta e clara, ressoou como um trovão no corredor silencioso. Coronel Washington, é uma honra servi-lo novamente, senhor. O título, o respeito, a verdade, tudo revelado em uma única frase. O silêncio que se seguiu foi avassalador, mais pesado que a fumaça, mais chocante que o alarme. As palavras pairaram no ar, redefinindo a realidade de todos os presentes. Coronel, aquele homem, o faxineiro, os queixos caíram. Os olhares de pena se transformaram em admiração e vergonha. Ricardo, que observava a cena, empalideceu. A cor sumiu de seu rosto, como se ele tivesse visto um fantasma. O universo que ele havia construído, baseado em hierarquias superficiais e preconceito, desmoronou em um instante. Ele não estava humilhando um simples faxineiro. Ele estava desrespeitando um herói, um líder, um coronel. A enormidade de seu erro o esmagou. Naquela mesma tarde, Arthur Washington foi convidado para a sala do General Harrison, não para limpá-la, mas para conversar como um igual. A história de Arthur foi revelada. Um oficial condecorado das Forças Especiais, um estrategista brilhante que se aposentou buscando o silêncio, não a submissão. Harrison, que servira sob o comando de Arthur no início de sua carreira, ofereceu-lhe não um pedido de desculpas, mas uma posição de honra, chefe de segurança e operações de todo o complexo corporativo. Cargo que exigia exatamente as habilidades que Arthur possuía: liderança, calma sob pressão e uma compreensão profunda de sistemas complexos. A dignidade de Arthur não foi devolvida. Ela simplesmente foi reconhecida. Ricardo foi chamado à sala do CEO logo em seguida. Ele não ficou lá por muito tempo. Saiu carregando uma caixa com seus pertences, o rosto uma máscara de humilhação. Ele foi demitido não apenas por seu preconceito flagrante, mas por sua total incompetência e covardia em um momento de crise. Ele, que se julgava superior, provou ser o elo mais fraco da corrente. Ao passar por Arthur no corredor, ele não conseguiu encará-lo. O poder que ele exercia era uma ilusão, e a realidade o havia exposto de forma brutal e definitiva. A justiça, às vezes, não é um processo longo, é um momento de verdade inescapável. A notícia se espalhou pelo prédio como um incêndio. O velho faxineiro era um coronel, um herói. Os mesmos funcionários que o ignoravam agora baixavam a cabeça em sinal de respeito quando ele passava. O olhar deles não era mais de pena, mas de profunda admiração. Eles aprenderam uma lição valiosa naquele dia. Aprenderam que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no uniforme que ela veste ou no cargo que ocupa, mas na força de seu caráter e na coragem de suas ações. A autoridade de Ricardo era um crachá. A liderança de Arthur era sua própria alma. E em meio ao caos, a diferença entre os dois ficou dolorosamente clara para todos. Arthur aceitou o novo cargo. Não com arrogância, mas com a mesma dignidade silenciosa de sempre. Ele trocou o macacão azul por um terno discreto, mas seus olhos continuaram os mesmos, atentos, calmos, vendo além das aparências. Ele não buscava vingança nem reconhecimento. Buscava apenas cumprir sua missão com honra. A justiça que ele encontrou não veio de um tribunal ou de uma queixa no RH. Veio da verdade. Uma verdade que se revelou não por palavras, mas por uma ação decisiva em um momento de crise. Sua vitória foi silenciosa, mas seu impacto ecoaria para sempre naqueles corredores de vidro e aço. Quantos heróis anônimos cruzam nosso caminho todos os dias, vestindo uniformes que não revelam suas verdadeiras medalhas? Homens e mulheres de valor incalculável, tornados invisíveis pela nossa pressa e nosso preconceito.
A história de Arthur Washington nos lembra que a verdadeira honra não se lê em um crachá, mas se testemunha na coragem. Compartilhe esta mensagem se você também acredita que o respeito é a única medida verdadeira do valor de um ser humano e que a dignidade nunca deveria precisar de um título para ser reconhecida.